Mas eu acho que o importante da questão aí que o Sete lembrou é a questão da figura do Lula, né? Eu acho isso muito importante, porque se construiu um mito em vida. Isso é raro, são poucos na história do século XX, agora do século XXI, que em vida se construiu um mito, tal, da noite para o dia. Claro que teve uma história precedente do sindicalismo, do primeiro líder sindical autêntico, que é uma farsa, o primeiro líder de um partido dos trabalhadores, não é verdade, já existiam outros partidos trabalhadores. Não houve oposição. Não houve. E aí em 2005, até de 2003, 4, 5, o governo está... 2003, 2004 não está muito bem, 2005 tinha sido duramente atingido. O mito, e isso é uma coisa que daqui a alguns anos a gente vai estudar melhor, ele se constrói ali, a partir de março, abril de 2006, quando a oposição perdeu o momento histórico, que era o final do ano anterior. Em janeiro ainda era forte, de 2006, a avaliação ruim e péssimo do governo Lula em janeiro de 2006, segundo o Datafolha, era superior ao bom e o ótimo, né? Ou seja, portanto, aquele era o grande momento. Ele conseguiu fazer uma articulação, trouxe o PMDB para o governo, criou um neovaleroduto. O neovaleroduto é o seguinte: você tem outra forma de conseguir base, né? Aí, que é a partir do que ele passa a adotar a partir de março, abril mais ou menos, de 2006. Bem, eu acho, e a partir dali ganha relativamente fácil, se reelege em 2006, e aí pega uma conjuntura favorável até o último trimestre de 2008 da economia internacional. Tem o 2009 um pouco difícil, mas a retórica dele era tão eficiente que parece que o país tinha crescido terrivelmente em 2009, quando teve um crescimento de menos 0,3 no ano de 2009. Em 2010, claro, uma base tão baixa, cresceu 7,5. Então ali, e conseguiu reeleger, inventar uma criatura e elegê-la no final daquele mesmo ano de 2010. Então construiu-se um mito, quer dizer, então o líder operário, aquele ganha eleições, respeita as instituições. É interessante que aqui no Brasil já havia, claro, os que remavam contra essa corrente, falavam, criticavam, mas eram vozes que acabaram tendo pouca ressonância, porque a oposição política, para chegar à sua questão, inexistia. Como não há a presença da oposição no Congresso Nacional, aquelas vozes que ficavam através da imprensa e outros espaços mostrando que o mito não era nada daquilo, né, ele tinha sérios problemas, não tinha essa ressonância na esfera político-parlamentar. O episódio agora do julgamento, ele tem uma enorme importância. Primeiro porque ele faz, e aí volta a expressão que já foi dita aqui, é uma refundação da República. Os vários votos dados, o Celso de Mello, por Aires Brito, entre outros, parte do relatório apresentado pelo ministro Joaquim, há fundamentos sobre a nova forma, sobre o que é a forma de fazer política numa república, como é que se faz uma aliança política, algo que inclusive não deveria ser feito necessariamente pelo Supremo, mas as instituições muitas vezes são tão degradadas no Brasil que o Supremo acaba fazendo isso. E para concluir, você vê que isso não adiantou nada. Tudo que o Supremo está fazendo para o PT e para o réu oculto do processo, que é o ex-presidente Lula, não adiantou nada. Ontem, por exemplo, ocorreu um fato gravíssimo. A presidente da República se deslocou do seu local de trabalho para São Paulo e ficou 4 horas conversando com o ex-presidente. Isso é inacreditável. Eu nunca vi na história do Brasil um presidente falar tanto com o antecessor como a senhora Dilma fala com o senhor Lula. Ela saiu no horário de trabalho pago por nós, deslocamento da comitiva previdencial, seguranças, toda aquela estrutura, veio conversar com o Lula, que não tem posto algum, não tem repressão parlamentar e sequer partidário, fez o acordo, conversou com ele sobre o julgamento, certamente, esse foi o tema central, a repercussão do julgamento na eleição, e voltou para o Brasil. Ou seja, a presidente não está aprendendo nada com o julgamento, ela continua desprezando as instituições e o ex-presidente continua desprezando, basta ver o que o PT, que é instrumento dele, fez na sua nota oficial. Ontem, a nota que o PT emitiu sobre a questão do mensalão, embora não tenha tocado no Supremo, né, não falou do Supremo, mas a nota do partido, a nota da CUT, a nota do Genuíno, a própria fala do Zé Dirceu, ele se reuniu ontem com o comando do partido e, atenção, pregou o controle social da mídia, que segundo ele é golpista e responde pelo resultado do julgamento, e pregou o controle social do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, seja lá o que isso queira dizer. Está aqui, vem defender financiamento público de campanha no meio desta baixaria toda. O PT que pegou dinheiro ilegal para financiar o mensalão, vem falar em financiamento público de campanha como método de correção. É um escárnio. Eles provam que não aprenderam nada.
tentaram programar manifestações, todas fracassaram. Então, o que resta é emissão de notas, vídeos no YouTube, acusações, já que eles não conseguem ter nenhuma forma de mobilização popular e não terão tal. Agora, mas tudo isso é muito grave. Eu acho que a gente ainda vai passar alguns dias e provavelmente vai perceber um pouco melhor isso. Porque você tem uma Suprema Corte que faz um julgamento com absoluta transparência, num processo que foi recebido em 2007, teve 5 anos, né, de formação disso em audiências em todo lugar, se falava, a imprensa comentava, aí teve uma revisão que acabou não sendo feita, que nós vimos, durou alguns minutos o relatório do revisor, mas que foi feito durante 6 meses, todo mundo sabia tal. Aí vem o julgamento, o presidente Lula tinha dito inicialmente que quando ele sairia da presidência, ele ia investigar, inclusive o mensalão. Ele é um farsante. O presidente Lula, ele tem como princípio, isso eu escrevi, não ter princípio. Ele é um homem que não tem princípios morais, éticos, políticos, ele é um farsante. É um farsante que foi presidente da República, elegeu seu sucessor. Não é isso, já teve no Brasil outras pessoas assim. Mas ele, nós estamos assistindo, eu vi, muitas vezes eu conheço os farsantes pela história. Esse não, esse eu estou vendo tal. Ele está desrespeitando a decisão do Supremo, ele está querendo desmoralizar o Supremo com as suas declarações. E acredite, isso é errado. Quando entrar o janeiro agora, vai vir um momento de saber se as pessoas vão ser efetivamente presas ou não. Né? Porque vai vir o fim do ano, etc. Tal. Eu quero ver no momento em que, caso seja de regime semiaberto ou regime fechado, a liderança que interessa. José Dirceu, Delúbio Soares, esse com 10-0, vale lembrar, e José Genuíno. Aí eu quero ver a reação do Lula. Ele não respeita a justiça, que para ele não existe instituições a não ser ele.